Olá, concurseiro e concurseira que irá realizar o concurso da Polícia Militar de Alagoas 2018. Vamos a mais uma questão do concurso 2017, banca elaboradora CESP, e eis o texto que inicialmente apareceu para as questões de história, um longo texto, mas vamos diretamente à questão 108. A produção dos engenhos das Alagoas na capitania de Pernambuco voltava-se essencialmente ao consumo interno da população urbana, que surgia na região. Apesar da importância do açúcar para o comércio internacional da metrópole portuguesa. A questão aqui, ela gira em torno da produção dos engenhos. Então, você tendo prévio conhecimento do que foi a produção dos engenhos, certamente você iria notar facilidade em responder essa questão. Então vamos atentar e observar para que possamos compreender o que foi essa produção nos engenhos brasileiros. Economia açucareira. A economia açucareira no Brasil, no período colonial, ela foi baseada num sistema chamado de plantation. Em tradução literal, plantation, plantação. Esse sistema ele tinha por fundamento o latifúndio, a monocultura, a mão de obra escrava e a produção para o mercado externo. Facilitando um pouco a compreensão dessas características, podemos simplesmente formar a palavra mel. O que seria esse mel? M, monocultura, E, escravidão e L, latifúndio. E novamente M e E, mercado externo. Então assim, facilmente conseguimos caracterizar através da palavra mel o sistema plantation, né, de açucareiro implantado no Brasil. Vamos observar essas características. O funcionamento do engenho era por meio dos latifúndios monocultores, ou seja, grandes extensões de terras onde se plantava quase que exclusivamente cana-de-açúcar. Isso garantia o máximo de rendimento da produção e abastecia o mercado, principalmente o externo. Essa ilustração nos dá uma dimensão do que seria, do que foi esses engenhos. Aqui podemos observar os escravos trabalhando e a plantação da cana-de-açúcar. Aqui como era produzido açúcar e a monocultura, ou seja, a produção baseada apenas em uma cultura ou produto. Como podemos observar, uma grande extensão da cana-de-açúcar, a mão de obra escrava trabalhando. O latifúndio, que eram grandes extensões de terras, como podemos observar nessa figura. E a escravidão, aqui vemos algumas características. Navio negreiro, que transportava os escravos da África ao Brasil. Pelourinho, onde ocorriam os castigos aos escravos. A senzala, as suas moradias. E alguns tipos de escravos que eram os serviçais, aqueles que serviam diretamente na casa dos seus senhores. E o último aspecto da economia açucareira era a sua finalidade, que era abastecer o mercado europeu. Então, o açúcar do Brasil, de Portugal, era distribuído para toda a Europa. Desta forma, percebemos que a produção dos engenhos das Alagoas, na capitania de Pernambuco, voltava-se essencialmente ao consumo externo. Eis que essa característica abordada na questão a torna errada, incorreta. Da população urbana que surgia na região, apesar da importância do açúcar para a metrópole, para o comércio internacional da metrópole portuguesa. Portanto, uma questão incorreta, devido ser a sua finalidade mercado externo e não
interno. Finalizamos essa aula. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Bons estudos e até a próxima.